O tema da nossa noite é constelações familiares. O guarda-chuva maior chama-se constelações sistêmicas, porque depois do nascimento das constelações no contexto de terapia, ele migrou para o contexto de consultoria. A pergunta que alguns de vocês trazem, às vezes já há algum tempo, é: do que se trata? O que são as constelações? E é isso que eu vou começar explicando nessa introdução. Para quem vem da PNL, e a gente tem alguns participantes, conforme a Vivi falou, é um modelo das posições perceptuais expandido. Para quem não conhece essa linguagem mais técnica, é um modelo da empatia expandido. Quando a gente pergunta o que é empatia, a resposta mais comum das pessoas é a capacidade de estabelecer sintonia com outras pessoas. E dentro dessa capacidade existe uma subhabilidade que a gente chama de saber entrar no sapato, nas sandálias do outro. Saber experimentar ou fantasiar a experiência que o outro está vivendo a partir da cultura que a gente vive, como as pessoas reagem às experiências. A empatia é possível, do ponto de vista científico, graças a uma categoria de células que nós temos no nosso cérebro, chamadas de neurônios espelho. Segundo os cientistas, os neurocientistas, são os neurônios espelho que nos permitem nos colocarem na imaginação no lugar do outro e ter uma experiência, a nossa experiência, a partir do que a gente compreende do que o outro está experimentando. Com uma certa frequência nós somos capazes de acertar, já que o equipamento humano, o hardware que nós temos, é muito parecido. Bom, então, para quem vem da PNL, é esse modelo expandido. Para quem não vem da PNL e compreende o processo da empatia, é a gente imaginar esse processo de empatização, de se colocar na pele de outra pessoa, dentro de sistemas, dentro de grupos de pessoas. Especialmente quando nós fazemos isso em relação a pessoas de uma determinada família, de um determinado departamento, de uma determinada comunidade. E nós experimentamos mais de 2 ou 3 posições, começam a acontecer fenômenos diferentes da simples empatia. Começam a aparecer nos grupos de pessoas o que nós chamamos de dinâmicas inconscientes. As motivações mais profundas que frequentemente ficam escondidas pelas agendas das pessoas. Todos nós sabemos que viver em sociedade não é em todos os ambientes que nós podemos abrir o coração, que nós podemos revelar tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. E nós fazemos isso com as crianças. Desde cedo nós ensinamos elas que dentro de casa, dentro da família é uma coisa, lá fora é outra. Essas máscaras todas que nós vivemos escondem muitos dos nossos conflitos e das nossas motivações. Pois bem, quando nós colocamos uma constelação, as máscaras caem. E começa a se revelar quais são as motivações profundas que estão por trás das ações, das atitudes das pessoas, das ações, das atitudes de uma empresa, enquanto uma organização de pessoas, das ações, das atitudes dentro de uma família. Começam a se explicar ou a se reorganizar uma série dessas tensões que às vezes nós guardamos muito no nosso íntimo. Eu vou perguntar para vocês: quem de vocês um dia acreditou que Papai Noel existia? Levanta a mão. É da nossa cultura nós ensinarmos para as crianças até uma determinada idade que Papai Noel existe. E quando elas descobrem
que o Papai Noel são os pais, os tios, os avós, às vezes elas ficam muito felizes, às vezes elas ficam um pouco frustradas. E conforme nós vamos caminhando ao longo da vida, o que a gente vai percebendo é que várias das nossas convicções da infância vão sendo substituídas. Então, primeiro a gente descobre que não existe o coelho da Páscoa, depois a gente descobre que Papai Noel não existe, depois a gente começa a descobrir que nem todo mundo age da forma que nós esperamos, e experiência atrás de experiência, nós vamos construindo a nossa forma de lidar com o mundo. Cada vez que nós nos frustramos com alguém, é porque alguém fez algo que nós não esperávamos. Quem já se frustrou com alguém? É uma experiência quase universal. As pessoas são as pessoas, mas nós não nos relacionamos com pessoas. Nós nos relacionamos com as fantasias que nós construímos delas. Caso contrário, nós nunca nos frustraríamos. Nós estaríamos o tempo inteiro aptos a perceber a realidade. Quem já se surpreendeu com uma pessoa? A pessoa fez muito mais do que vocês esperavam dela. Também experiência universal dentro da nossa civilização. Uma pessoa só nos surpreende quando ela faz algo além do que nós esperávamos dela. Mais uma vez, nós criamos fantasias e expectativas a respeito de como são as pessoas. Vez por outra, paulatinamente, nós vamos atualizando a nossa compreensão do mundo e substituindo as crenças. Primeiro o Papai Noel não existe, depois são os pais que dão presente, até o momento em que nós nos tornamos pais e a gente que dá o presente e volta a se vestir de Papai Noel e perpetua toda aquela historinha. Porque faz bem para as crianças criarem esperança. O que acontece, no entanto, é que frequentemente algumas das compreensões que nós construímos na vida, das mais diversas naturezas, elas nunca se atualizam. Então, se, por exemplo, os pais de uma criança tomam caminhos diferentes, às vezes isso gera uma expectativa que nunca mais é atualizada. E isso começa a criar tensões interiores. Especialmente se a criança fica com um dos pais que não respeita ou não aceita o outro. Então a criança vai se fidelizando com um dos pais e rejeitando o outro. Entendem isso? Eu tendo a acreditar e a confiar naquele que cuida de mim. E se o que cuida de mim não gosta do outro progenitor, o pai ou da mãe, então eu começo a criar, a cristalizar na minha mente ideias a respeito de quem é o outro. E essas crenças dificilmente se atualizam, porque existe uma grande carga emocional e de fidelidade envolvida. Portanto, as constelações constituem um método de intervenção terapêutica, onde nós vamos em busca disso que está guardado mais profundamente. Porque quando nós tomamos consciência dessa outra motivação, isso gera uma força, às vezes suficientemente grande, para reorganizar a nossa compreensão. Nesse sentido, a constelação é a prática do resgate de vínculos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é o amor? Palpites.
Preciso da ajuda de vocês. Vivência. Oi? Vivência. Sentimento. Sentimentos. Vivência. Vivências. O amor é vivências, o amor é de sentimentos. Que mais? Compreensão. Compreensão. Que mais? Doação. Doação. Que mais? Compaixão. Compaixão. Vamos lá. Bem-querer. Oi? Bem-querer. Bem-querer. Empatia também, né? Empatia. Vamos, pessoal. O que é o amor? Respeito. Respeito. É verdade. Que mais? Doação. Oi? Doação. Doação. Que mais? Carinho, ternura. Que mais? Perdão. Perdão. Todos reconhecem isso como faces do amor? Levanta a mão quem isso. Pois bem, esse é o lado luminoso do amor. Mas isso é só metade do amor. Ou será que vocês sentem raiva, ódio? Será que vocês ficam magoados com pessoas que não amam? Alguém duvida disso? Nós só temos os sentimentos sombrios do amor com pessoas que nós amamos. Então o amor não é só luz, ele também possui uma grande sombra. Mas na nossa cultura nós não costumamos aceitar essas sombras. Nós dizemos que isso não é amor. Sem se dar conta que são esses vínculos que às vezes mantêm as pessoas unidas. Nesse sentido, as constelações não têm ética. Porque nessa linguagem do coração, só existe o vínculo, que desperta emoções de naturezas diferentes. E se nós não estivermos maduros o suficiente para lidar com elas ou enfrentá-las, então nós empacamos. E frequentemente não damos um passo a mais. Uma criança que rejeita um dos pais faz isso por amor. Uma criança que faz coisas socialmente, um adulto que faz coisas socialmente inaceitáveis, frequentemente faz isso por amor. E a constelação então nos traz essa outra dimensão de compreensão da vida real, sem os nossos julgamentos e expectativas. Ela vai direto a como estão organizados os nossos sentimentos. E então, isso aponta para algumas novas soluções. E cada vez que nós descristalizamos aquela forma de acreditar no Papai Noel, no Coelho da Páscoa, nós podemos dar um passo adiante nas nossas vidas, amadurecer. No mínimo, para sermos mais honestos com os sentimentos que temos. Quem é que já teve a experiência de tomar uma decisão em algum momento da vida e descobrir que essa decisão muda completamente a interpretação das experiências passadas? Às vezes nós decidimos ou fazemos coisas que de repente todo o nosso passado que nós jurávamos ser verdade ganha um novo colorido. E nós percebemos que as verdades vão se transformando a cada nova etapa, a cada nova fase de vida. Com isso eu quero dizer que quando nós chegamos à adolescência, aqueles brinquedos e brincadeiras que nós tínhamos quando crianças
já não são mais tão interessantes. Nós encontramos novas formas de brincar e novos brinquedos que nos atraem. E quando nós chegamos à juventude, mais uma vez adiante, a gente descobre que as formas de brincar e os brinquedos da adolescência já não são mais tão legais. São outras formas de brincar, outros brinquedos. E a cada nova etapa de vida, nós só damos um passo adiante quando nós temos a coragem de deixar a forma anterior. Então, dentro de cada um de nós, já existe uma criança que morreu para dar lugar ao adolescente. Já existe um adolescente que morreu para dar lugar ao jovem. Já existe um jovem que morreu. Cada nova fase de vida nós passamos por transformações. Quando nós entramos na faculdade, morre uma parte de nós e nasce outra. Quando nós casamos, morre uma parte de nós e nasce outra. Quando nós começamos a fumar ou paramos de fumar, mais uma vez, uma parte de nós morre, outra nasce. Então a vida biológica que nós conhecemos é uma sucessão de mortes e renascimentos psicológicos. O problema é quando a gente muda uma fase de vida e não deixa de ser aquela forma de ser da fase anterior. Aí nós começamos a adoecer. E são esses problemas de saúde relacionados com motivações mais profundas. É disso que trata as constelações. Essa é a substância do trabalho. Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Um exemplo que a gente comenta, o cara tem 30 anos, mas tem uma cabeça de 15. Por exemplo. É o que você está dizendo. Por exemplo. Esse é um caso. E normalmente essa pessoa faz isso por amor. Isso é o que nós chamamos do amor infantil. É o amor que adoece. Porque aos 30 anos, com a idade emocional de 15, ele vai passar por muitas frustrações sérias. E pode ficar doente porque está desadaptado. Então, aprofundando um pouco mais essa reflexão, eu pergunto a vocês. Quando uma criança, no meio da noite, levanta e vai bater na porta do quarto dos pais, dizendo que existe um monstro debaixo da cama dela, ela está falando a verdade ou a mentira? Isso. Para ela é verdade. Mas um dos pais que tenha mais paciência, talvez se levante da cama, pegue a criança pela mão, leve-a para o quarto, acenda a luz e mostre que debaixo da cama não tem nada. Mas o que é esse sentimento que essa criança tem? Se é uma verdade psicológica, embora não seja uma verdade factual, concreta, de onde vem isso? É esse o assunto das constelações, de nós entendermos todas essas dinâmicas que estão por trás dos nossos sentimentos e das nossas motivações. A explicação de uma forma bem simples também vem da ciência. Essas pesquisas começaram com o estudo de pessoas transplantadas. Uma parcela muito significativa, 10 a 15%, das pessoas que recebem transplantes de órgãos, elas começam a mostrar algumas alterações significativas na consciência.
especialmente quando esses transplantes são de coração, de pulmão ou pulmão e coração. É como se o órgão transplantado tivesse uma parcela de consciência. A explicação disso é que hoje ainda é considerado fronteira da ciência, não é aceito em geral. O estudo de gêmeos idênticos, ou de gêmeos idênticos, também revela que a consciência deles está muito conectada. Se um passa dificuldades a quilômetros de distância, o outro sabe que o irmão ou a irmã está vivendo experiências difíceis. Existe um tipo de comunicação dentro das famílias que não é constituído de palavras. Às vezes os filhos não se sentem bem, os pais estão passando por algum problema. Às vezes os pais não se sentem bem, os filhos estão com algum problema. Existe um tipo de comunicação que vai bem além das palavras. E isso é explicado pelo seguinte fenômeno. Existe uma mensagem que circulou na internet, mas isso é considerado paraciência, está ali nas fronteiras da ciência. É um fenômeno chamado de efeito Isaías. O efeito Isaías é o seguinte experimento. Eles pegam um sujeito para ser testado, colocam numa sala para assistir, através de vídeo ou de realidade virtual, uma série de experiências ou filmes que induzem diferentes estados emocionais. Desse sujeito que está sendo pesquisado, é retirado um pouco da mucosa bucal e isolados os glóbulos brancos, as células T, que são monitoradas num equipamento na sala ao lado. O que eles perceberam é que a cada alteração emocional do sujeito doador das células aqui, as células respondem sincronicamente em excitação na sala ao lado, com o mesmo tipo de excitação. O surpreendente é que esse fenômeno foi medido a até 90 quilômetros de distância. Como se as células de uma pessoa ainda vivas sabem tudo o que se passa com a pessoa. É como se o código genético fosse uma anteninha. O que a ciência sabe é que não existe no código genético informação do formato dos órgãos. Existe informação do quanto a célula deve se reproduzir. Como ela se reproduz e cria células iguais. Mas se essa célula é criada in vitro, ela forma órgãos de tamanhos e formatos diferentes. Ela não sabe o formato do órgão. O que eles descobriram é que o campo magnético gerado pelo cérebro, pela atividade cerebral, é 5.000 vezes mais fraco do que o campo magnético gerado pela atividade cardíaca. Isso é ciência. O pulso cardíaco não é gerado no cérebro, nem vem da espinha. O pulso cardíaco é gerado por um sistema nervoso próprio que o coração tem. Por isso, às vezes, as pessoas têm morte cerebral e o coração ainda continua batendo. Mas quando o coração para, dificilmente as pessoas sobrevivem. Então, o que nós estamos falando nas constelações é basicamente a experiência do que acontece nessa região das pessoas. E o quanto elas podem mudar as formas de compreender e tomar decisões a partir da sintonia que elas consigam fazer consigo mesmas. Eu vou contar só mais uma historinha, depois a Vivi vai contar várias outras, para vocês compreenderem como é isso na realidade.
Eu gostaria que vocês fizessem um exercício. É uma experiência. Eu gostaria que cada um de vocês me dissesse, com gestos, onde está a humanidade na mente de vocês. Pensem na humanidade, os seres humanos. Onde ela está para cada um de vocês? Eu vejo a humanidade como um grupo distante de mim, ou eu me vejo dentro dela com todas as pessoas em volta de mim? É só um exercício de fantasia. Então, me mostrem com as mãos de vocês, onde está a humanidade? À frente. Para alguns, já está queimando aí? Estou só cozinhando por enquanto. Muito bem, então na imaginação de vocês, vão para o meio da humanidade. Para aqueles que estão distante dela. Aqueles que estão dentro, permaneçam aí. E eu gostaria que vocês lembrassem de uma pessoa que vocês gostam. Chamem o nome dela e percebam onde ela aparece em torno de vocês. Ela está à frente, atrás, de um lado, do outro lado. Mostrem com a mão onde está essa pessoa que vocês gostam. Uma pessoa. Tá. Eu vi que muitos apontaram para frente. Nem sempre ela está à frente, mas quando nós pensamos nela, nós trazemos para frente. Então eu vou pedir para vocês pensarem numa outra pessoa que vocês gostam. E quando vocês chamarem o nome delas, antes de trazê-la para frente, percebam onde ela aparece. E mostrem com a mão. Ah, isso mesmo. Nem sempre elas estão à frente. Pois bem, cada pessoa que nós conhecemos, num nível inconsciente mais profundo, tem uma posição própria nessa cúpula de abajur com a qual nós nos movimentamos pelo mundo. Então, embora os limites do nosso corpo seja esse, os limites da nossa mente ocupam todo o espaço em torno de nós. E cada uma das pessoas do nosso relacionamento possuem uma posição. Existem pessoas mais próximas, e é assim que nós falamos na linguagem, as pessoas que nós amamos mais. E pessoas mais distantes, é assim que nós nos referimos na linguagem. Essa é a nossa constelação fundamental. Em alguma camada da nossa consciência, nós sustentamos a memória de cada pessoa. Mas na nossa memória, a gente não está lidando com as pessoas reais, e sim com as fantasias que nós construímos delas. Então, o que vocês vão ver aqui como uma técnica é apenas uma forma representativa de nós alterarmos algo do nosso software mental, como nós organizamos a nossa experiência subjetiva. É lá que acontecem as coisas. O que as pessoas vão fazer são representações do que está acontecendo dentro do nosso software mental, numa camada que, em geral, está fora da consciência. Cada vez que nós mudamos a opinião ou um sentimento em relação a uma pessoa, elas se movem nessa memória inconsciente dos significados que nós atribuímos a elas. Faz sentido isso?
Não é só a constelação que faz essas alterações de significado no valor que nós atribuímos às pessoas. No método das constelações, nós representamos isso fisicamente com outras pessoas. E isso ajuda a alinhar ideias e pensamentos, julgamentos e crenças, convicções que nós temos com os sentimentos que nós temos. Via de regra, de amor. Tanto na face luminosa, quanto na face sombria. A Vivi vai contar agora algumas histórias de casos que ilustram muito bem como funcionam essas dinâmicas. Você pensou em alguma outra? Eu vou contar Conta como você quiser. Conta como você quiser, como você tinha planejado. Bom, dentro desse modelo das constelações, né, como o Walter já falou, é um modelo de solução de problemas. Mas que tipo de problema, né? E ele brincou com vocês. É aquele tipo de problema igual da criança, que está escondidinho embaixo da cama, é um monstrinho embaixo da cama. Então são problemas que a gente não tem a coisa física, como um problema de estourar um cano na parede. O cano estourou, é algo físico, eu vou lá e troco. Então a gente está falando de uma outra camada de consciência ou de inconsciência, porque muitas vezes a gente não sabe disso. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que acontecem no inconsciente da pessoa, faz com que ela se comporte de uma determinada forma, que ela nem sabe por que ela está se comportando daquele jeito, e quando a gente vai olhar, existe essa motivação muito profunda e muito inconsciente. Então eu vou contar conforme for surgindo para mim, aqui na minha memória, as histórias. Tem uma história que eu considero muito ilustrativa disso, uma vez que a gente estava dando um curso fora do estado de São Paulo. Era um curso de mapas mentais, nada a ver com essa parte voltada, né, à psicologia, terapia, nada a ver. Mapa mental é algo muito técnico, muito prático, para lidar com informação. E era uma turma razoavelmente grande, tinha 20 e tantas pessoas, e nesse grupo havia um garoto de 13 anos, que veio trazido pela mãe porque ia mal na escola. Não conseguia acompanhar, estava indo mal, e ela achou que o mapa mental poderia ajudar o garoto a ter um melhor desempenho na escola. E esse curso nós damos os dois como instrutores, enquanto um está na frente explicando, o outro está circulando nas mesas, para ver como é que o pessoal está se desempenhando naquilo que está fazendo, nas tarefas que a gente atribuiu. E Walter falando, quando eu circulava a mesa, eu sempre via que esse garoto estava sempre atrasado. Aí eu parava com ele e com a ajuda ele acompanhava. Então eu parava muito lá, porque ele estava sempre atrasado. E eu sempre parando lá para ajudar ele a acompanhar tudo. E como eu fui ficando muito próxima dele, que eu estava toda hora lá, né? E estudei tantos anos constelação, já tenho uma prática de ler um pouco o que acontece com a pessoa. Então o que eu comecei a notar nesse garoto? Que ele era muito pálido. Eu sou branca, né, gente? Mas eu sou paradinha, não tô aquela coisa, você está passando mal, você está doente, né? Porque daí ele tinha aquela palidez que parecia que ele estava doentinho. Ele não tinha um tônus muscular forte, assim, aquela pessoa, né? De criança, principalmente, né? Ele ficava assim, todo mole, todo caindo. Tinha outras crianças no grupo. As outras crianças levantavam toda hora, porque tinha a mesa, como tem a mesa ali, ficava a mesa do coffee break o tempo todo, com bala, com bombom. Imagina a criança, né, toda hora tá lá pegando alguma coisa para comer. Esse menino não, todo assim, e não ia bem. E a gente que estuda constelação sabe que isso pode indicar, não é certeza, não é sempre assim, mas pode indicar que essa criança perdeu alguém muito próximo dela morreu, e ela está conectada com essa pessoa. E na hora me veio, esse
deve ter perdido o pai, porque eu vi a mãe trazendo de manhã. E aí eu fui até a organizadora, que estava sentada lá no fundo, e perguntei para ela, esse menino tem pai ou o pai dele morreu? Ela falou, olha, não sei. Eles moram no bloco do lado, eu vejo eles chegando e a mãe chegando com um homem, mas até aí não sei. Ela, por quê? Eu falei, nada, deixa. Mas chegou no final do dia, o curso eram 2 dias, isso foi no sábado, o curso também ia até o domingo. Chegou no final do dia, a mãe veio buscar o garoto. E a organizadora, muito comunicativa, não se aguentou, foi lá, virou para ela, escuta, aquele homem que está sempre com você, seu marido, ele é pai do seu filho? A mulher quase surtou quando a organizadora fez essa pergunta. Por que você está me perguntando isso? E ficou muito brava. Aí na hora ela se encolheu e falou, mas não fui eu que perguntei, foi ela. E eu que estava lá na frente, né? Aí eu quero falar com ela então. Ela falou, tá bom. Aí quando o curso estava terminando, as pessoas saindo, a organizadora correu lá na frente e falou, acho que eu fiz besteira. Eu fiz a pergunta para a mulher quase surtou, está muito brava, quer falar com você. Eu falei, não tem problema, manda ela falar comigo. Ela veio falar comigo, mas muito brava, ela estava raivosa. De onde você tirou isso? Que pergunta é essa? Eu falei, calma, eu vou te explicar. Eu falei, não tem nada a ver, foi só uma pergunta por conta disso. Eu expliquei tudo isso que eu estava falando para vocês, né? Que eu estudo isso, que eu estava muito próximo do filho porque ele não estava acompanhando, e que eu notei essas coisas. E como eu estudo uma outra coisa chamada constelação, eu simplesmente estava me questionando se seria o caso. Mas eu fui explicando assim com calma, com amorosidade, ela foi baixando a bola. E enquanto eu fui explicando, ela foi mudando. Quando eu terminei de explicar, ela já estava com as lágrimas correndo. Aí ela vira para mim e diz assim, isso é um segredo de família. Ele não é filho do meu marido. Só 3 pessoas na face da terra sabem que esse menino não é filho do meu marido. Eu, que sou mãe, meu próprio marido e a mãe do meu marido. Aí ela contou o que tinha acontecido. Ela namorou durante 3 meses um rapaz que era viciado em drogas. E aí esse rapaz sumiu no mundo. E ela tinha notícia que ele tinha morrido por conta das drogas. Aí ela conheceu esse outro moço, que se apaixonou por ela. Ela não tinha contado para ninguém que ela estava grávida. Aí contou para ele. Ele disse, então eu vou assumir. Mas eu vou assumir como meu filho, então você não vai contar para ninguém. Ele falou, a única pessoa que eu tenho que contar é minha mãe, porque minha mãe é muito apegada a mim, ela vai saber que o filho não é meu. Então, aí eles fizeram o complozinho do segredo, só os 3. Essa criança nasceu, foi registrada e para todos os efeitos, ela é filha desse homem. Mas o menino, o que estava acontecendo com ele então? Ele estava totalmente desvinculado à mente dele, o que ele sabia, do coraçãozinho dele. Aqui ele sentia algo que ele não sabia dar nome, porque ninguém falava para ele o que era. Então na cabeça aquele homem é pai dele. Aqui ele sente uma coisa, a falta de algo que não deixa ele ter uma vida normal de uma criança. O que é a vida normal de uma criança? Correr, brincar, ir para a escola, estudar, ser coradinho. Ele não tem energia para isso. Porque aquilo que ele sente é tão forte que puxa ele para ele nem sabe para onde. Mas está puxando para essas saudades do pai, que o coração dele sabe que existe. A mente não sabe, a consciência não sabe, mas o coração sabe. Então, qual é a solução para esse caso? A mãe contar para ele que ele teve o pai dele não é aquele homem, é outro homem. E permitir que essa criança ame esse pai que já morreu. E aí dali viria a força. O que acontece aqui na cultura das nossas famílias, a gente sempre fala sobre as conquistas, sobre o que é bom, sobre o que deu certo, e normalmente a gente esconde das crianças as nossas sombras. Se um tio roubou um irmão, ninguém fala disso. Se uma pessoa da família foi excluída por qualquer razão, ninguém fala disso. Se alguém se matou na família, ninguém toca no assunto. Mas embora os adultos não falem sobre esses assuntos junto às crianças,
eles têm feridas abertas. Eles têm ressentimentos, medos, angústias, sofrimentos guardados. E a criança percebe. Esse é o monstro debaixo da cama. O medo da criança é a atmosfera emocional que ela sente na família. Que por ela não saber do que se trata, esse medo anima as fantasias da criança. Esses são os monstros. Aquilo que permite que elas expressem os sentimentos guardados nas famílias. E todas as nossas famílias têm isso. Não tem 100, 200 anos que o Brasil aqui era uma colônia. Não tem 70 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. Todos nós passamos, do ponto de vista ancestral, pelos maiores dramas desse milênio que acabou. E isso fica registrado na memória das nossas células. O problema é que uma criança, quando ela vive dentro de um contexto onde existe um sentimento do qual não se fala, ela sente. Mas se ninguém fala para ela qual é o sentimento, frequentemente, pela convivência e o tempo com que ela convive com esse sentimento, em algum momento ela pode concluir: esse sentimento é meu. Quando ela conclui que o sentimento é dela, que na verdade não é. É o útero emocional da família. As crianças ficam 9 meses no útero biológico e 20 anos no útero emocional. Quando elas concluem por alguma razão que aquele sentimento é delas, tristeza, depressão, sofrimento, angústia, medo, aí elas passam a agir de acordo com esses sentimentos. E isso tende a repetir scripts de comportamento de geração em geração. Até que essas faces sombrias do amor sejam reorganizadas e se encontre por trás delas as joias escondidas. Continua. Enquanto ele estava explicando agora, me veio um caso para mostrar esse script de coisas que vêm de trás. Há uns 2 anos atrás, eu atendi um rapaz, um jovem advogado, muito bem sucedido, e que agora, naquela época, 2, 3 anos atrás, estava tendo problemas, porque ele estava com umas síndromes, não conseguia sair de casa, se trancava em casa, estava afetando o trabalho, e ele estava fazendo um trabalho com uma psicóloga, aqui de Campinas, a psicóloga. E aí chegou num ponto, ela disse: olha, acho que é melhor você constelar, porque você precisa do resultado rápido e a gente não está conseguindo pegar o que está acontecendo com você. Ele sentia muito medo, era um medo absurdo, que ele tinha que se trancar em casa. E quando ele veio para fazer a constelação, nós constelamos o medo dele. E aí foi muito interessante. Na constelação dele, o que veio a aparecer? A história do pai dele, que ele até sabia, mas ele não se lembrava e nunca ele juntou uma coisa com a outra. O pai dele, na mesma idade que ele estava no momento, na faixa dos 27 anos, passou por uma situação onde ele sentiu muito medo. Porque o interessante é que esse advogado, que era o meu cliente, ele não tinha evento nenhum. Antes dessa idade, ele nunca tinha tido medo, nunca tinha ficado trancado dentro de casa. Não aconteceu nada para que ele passasse a fazer isso, né? Às vezes a pessoa é assaltada, passa por um trauma e muda. Não tinha acontecido nada na vida dele. E aí, então, a gente buscando, chegou no evento do pai dele. O pai dele passou por uma situação aos 27 anos, onde o avô, que era pastor de igreja, eu não sei que religião que era, mas era um pastor, ele deu uma surra muito forte no pai do rapaz, aos 27 anos, porque ele tinha tido um comportamento que não era
de acordo com aquela religião que ele seguia. E o avô era pastor, o pai era pastor, e o vô deu uma surra no neto, que era pai do meu cliente. Mas foi uma surra tão violenta que ele se acuou demais. Então foi isso que a gente acessou. Aquele medo, e aí depois ele lembrou que o pai dele passou a ser uma pessoa muito medrosa. E toda vez que ele contava isso, tinha muito medo. E aí o que a gente descobriu? Que startou o medo nele na mesma idade em que o pai levou a surra do avô. E que fez com que ele ficasse com tanto medo. Então isso tem a ver com aquilo que Walter falou, os scripts. Ou seja, ele não viveu aquele evento. Quem viveu o evento foi o pai dele. Mas aquilo ficou tão registrado nele que na mesma idade surge o comportamento e o sentimento, embora ele não tenha passado pelo evento. Então isso a gente percebe muito em constelação. Há coisas que vêm de gerações um pouco mais para trás. Às vezes é uma geração, às vezes duas, às vezes é mais. Tem coisas que a gente vê e bem mais para trás, que a gente nem consegue saber direito em que geração foi, a gente só sabe que é muito antigo. Aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou saber se isso é verdade? Se foi um fato ou não, a gente provavelmente nunca vai saber, né? Tá? Gerações muito lá atrás, a gente não tem como descobrir. Mas o que importa é que existe um fato psicológico, que a pessoa está sentindo aquilo, e que ela sofre isso. E se a gente trabalhar nisso, ela vai ter o resultado. Então é isso que importa. E a gente vê o resultado. Os clientes falam dos resultados. A constelação ela é uma técnica muito interessante para trazer à tona o oculto. A gente fala, né, que a gente sabe aqui. E desde criança a gente sabe o que acontece aqui, mesmo que aqui não saiba. Então teve uma situação, um caso de uma conhecida nossa, que ela estava grávida de gêmeos. Vou voltar só um pouquinho antes. Ela tinha um filho extremamente agitado e agressivo. Aquela criança que quando ia em reunião social, todo mundo escondia os filhos para não deixar brincar com eles, porque ele ia sair machucado. Então todo mundo escondia as canelas, porque se o garoto passasse seria um problema, né? E qual era a história disso? Essa pessoa, essa mulher, ela ficou grávida de gêmeos. E 15 dias antes dos bebês nascerem, da data de nascer, ela foi fazer o exame e o médico deu a triste notícia que um dos bebês estava morto dentro da barriga dela e o outro estava vivo. E aí o médico explicou, olha, você está bem naquela fase da formação do pulmãozinho. Então se você aguentar ficar mais 15 dias, dessa forma com os dois aí dentro, não vai fazer mal, nem para o bebê nem para você, e vai fazer bem para o bebê que está vivo, porque o pulmãozinho vai formar direito. Mas eu sei que eu estou te pedindo algo que emocionalmente é muito pesado. Então você que tem que decidir. Ela, como mãe, óbvio que decidiu pelo bem-estar do filho, né? Pela saúde do filho. Ela falou, não, eu aguento. Mas vocês conseguem imaginar como foram esses 15 dias, né? Então o quartinho que estava pronto para gêmeos, desmanchar tudo, ficar para um só. Ele já tinha escolhido os nomes, seriam Daniel e Gabriel. Aí ela decidiu que Gabriel era nome mais de anjo, então ia ser porque estava morto. Tiveram que preparar aquela coisa toda, né? Caixãozinho, aquelas coisas todas. E aí, como ela estava sofrendo demais, ela juntou a família e disse assim, olha, eu vou passar por esse evento, a gente vai enterrar, e eu não quero que ninguém mais fale sobre isso. Nunca mais. Não quero que mencionem esse nome Gabriel aqui dentro de casa. Porque isso está doendo demais para mim. Tudo bem? Tudo bem. Família toda respeitou, não se toca mais nesse assunto. Ela passou por a situação. E aí esse menino, Daniel, agitado, violento. E eu fui estudar constelações, quando eu chego lá e falo, putz, está aí, ó. Olha o que aconteceu. Eles não falam, é como se essa criança nunca tivesse existido, esse outro gêmeo que morreu.
foi totalmente excluído. É como se ele nunca tivesse existido. A outra criança sente falta. A outra criança sente a falta e aí o que vai acontecer? Vai reagir no mundo, vai se comportar no mundo de uma determinada forma. A forma que ele achava para se comportar, para mostrar que algo estava acontecendo dentro dele e que estava incomodando, era sendo agressivo, sendo violento, sendo hiperativo. E eu fui contar para essa moça, que era amiga, escuta, conta para ele que ele teve irmão gêmeo. Eu acho que isso vai resolver o problema, ele não vai ser mais agitado, não vai ser mais assim. De forma nenhuma, você não me toque mais nesse assunto. Eu falei, tá bom. Tá, mas aqui quem falou? Mas eu sabia de tudo, porque eu tinha acompanhado tudo, a gravidez dela toda, né? Fiquei quieta. Pouquíssimo tempo depois, ela fica grávida de novo. Aí era um bebê. A hora que descobre que é um menino. Aí, menino, vamos escolher o nome. Aí ela, o marido e o Daniel do lado escolhendo o nome. Ele não deixa os dois falarem. Eu vou escolher. Então filho, escolhe. Gabriel. Eles nunca tinham mencionado esse nome dentro de casa. O menino, Gabriel. Ela respirou e falou, Gabriel não pode. Ele falou, não pode por quê? Não pode. Sabe aquelas coisas que faz com criança assim, não dá explicação. Ele falou, tá bom, então Rafael. Ali, né? Gabriel, Rafael, Anjinho, tudo Gael. Ela falou, tá bom, Rafael. E esse menino continuou agressivo e violento. Ela começou a ficar com medo. Ela falou, agora vai um bebê para casa, ele tem mania de agredir criança, o que vai ser desse bebê? Gabriel, o Rafael nasceu, ele chacoalhava o berço do Rafael. E ela comentava, eu falava, ela ficava quieta, né? Porque ela não queria que falasse nada. Aí um dia ela comentou, eu falei, mas conta, eu não vou contar. Eu falei, mas ele já sabe. Ela falou assim, como que ele sabe? Eu falei, ele não falou até o nome. Ela falou, é mesmo, né? Mas como que ele sabe? Eu falei, olha, é tudo inconsciente. Ele sabe, ele já sabe que ele tem um irmão. Ele só não sabe que é isso. Fala para ele acalmar. Não vou falar. Passou um tempinho. Eles foram à missa. Família católica. E entram, ela com o Rafael pequenininho nos braços, e ela percebeu que nem ela nem o marido estavam que nem polvo tentando pegar o Daniel, porque era assim que funcionava na missa, né? Ele estava sempre aprontando e ele sempre cantando missa. Ele estava quieto, ela olhou assim, achou estranho, ele debruçadinho no banco da frente, assim, olhando. Aí ela olhou, na frente tinha sentado uma família, o pai, a mãe e no meio duas menininhas gêmeas. Ele vira assim para a mãe e fala assim, queria tanto ser gêmeo. Aí nessa hora ela começa a chorar e decide, eu vou contar. A missa vai rolando, a emoção passa, ela decide, não vou contar. Termina a missa, entram no carro, marido dirigindo, ela do lado, as crianças atrás, ele se solta, né, do jeito que ele era, não parava quieto, se solta de tudo que era cinto, vem no meio do banco, olha para os dois e fala, queria tanto ser gêmeo. Ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para ela contar. Mas aí nessa hora ela não aguentou, né? Aí veio a emoção de novo. Aí ela virou e falou, mas você foi gêmeo? Aí ele falou, eu fui gêmeo? Cadê meu irmão? Aí ela falou, ele virou anjinho. Virou anjinho? Então quer dizer que ele tem asa. Ela falou, ele tem. Ele voa. Então aí já a criança começa, né, já a dar forma para aquilo. Então aquilo que ele sentia, ele já começou a ter para onde direcionar, dar forma para aquilo. Vocês não acreditam. Passado pouquíssimo tempo, esse menino cuidava do irmão. Ele cuidava do Rafael. Acalmou assim, magicamente. Então esse tipo de assunto que fica escondido, ele faz muito mal, principalmente quando ele deve ser revelado. Nesse caso, um irmão, a gente sempre deve saber quantos nós somos na fileira dos filhos e qual lugar que a gente tem. Isso é muito importante, isso faz diferença. As pessoas que às vezes não se sentem bem, não sabem, não se sentem no lugar correto,
ou sente muitas saudades, não está bem, é porque sempre está faltando um irmão e porque não está sendo contado na linha, na ordem correta. Eu posso até falar de mim mesma. A minha primeira constelação foi isso. Eu lembro que eu tinha um sentimento que era bem, assim, frustrante, né, mas interessante. Em reuniões sociais, onde tivesse bastante gente, eu nunca conseguia ficar com uma pessoa, assim, sentar, conversar, curtir. Eu sempre tinha a sensação que estava faltando alguém, que eu precisava fazer alguma coisa, estava sempre acudindo alguma coisa. A reunião acabava, a festa acabava e eu não tinha aproveitado nada. Eu sempre tinha essa sensação, está faltando alguém, está faltando alguém. E na minha constelação apareceu, na fileira dos irmãos, que faltava uma irmãzinha. A minha mãe perdeu mesmo na gravidez, eu sabia disso. E aí foi trabalhado isso, colocar na fileira certa. Depois que fez isso, eu nunca mais tive essa sensação de estar faltando alguém. Antes, qual seria o meu comportamento? Eu sei que está faltando algumas pessoas nessa lista, né, para chegar. Que pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Eu estou absolutamente tranquila. Bem assim, quem está aqui é para estar aqui. Quem não está aqui, não é para estar aqui, está tudo certo. Mas antes o meu comportamento seria, eu estaria aflita aqui por dentro, imaginando, onde estão essas pessoas? Será que elas vão chegar? Ah, estão batendo na porta, sabe assim, eu estaria aflita. Depois dessa constelação eu fiquei absolutamente tranquila. Então, para vocês verem onde que pode pegar, são exemplos de onde pode pegar. Como está nosso tempo? Está na hora já, né? Então, agora acho que eu vou explicar um pouquinho para quem ainda nunca participou, nunca viu uma constelação, o que é participar de uma constelação para a gente poder começar com as nossas duas de hoje. Então, constelação, para ela acontecer aqui, um cliente vai chegar até aqui e vai colocar o tema, que pode ser de uma forma muito sucinta. Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, pode ser uma frase, pode ser uma história, mas tudo muito resumido. A gente não precisa saber de muita coisa. A gente só precisa que essa pessoa nos conte a partir daquilo que ela está sentindo. Ou seja, ela quer resolver um problema que algo está acontecendo com ela. Então a gente só precisa que a pessoa entre em sintonia com isso. Vocês lembram quando tinha aquele rádio que a gente fazia assim com o botão, com o dial, para ficar encontrando a estação? Então a gente quer que a pessoa encontre a estação onde ela sente esse problema. Então a gente vai pedir para ela entrar em sintonia com isso. Quando ela entrou em sintonia com isso, nós todos aqui somos convidados a entrar na mesma estação de rádio que ela entrou. Primeiro ela sintoniza, em seguida ela convida, olha, achei a estação, é aqui, ó. E aí a gente vai se sintonizando com isso. De uma forma inconsciente, basta apenas estar aqui com a intenção. Estou aqui para ajudar, para aprender, estou aqui presente. Então, como daí acontece a partir daí? A pessoa em sintonia, nós vamos estar trabalhando com a pessoa e a partir da nossa experiência, a gente vai então eleger os elementos dessa constelação. O que são os elementos dessa constelação? Se vocês olharem para uma constelação no céu, não está tudo em harmonia? Tudo no... Imaginem um sistema solar. Cada um tem seu lugar certinho, entende? E por isso existe uma harmonia. Tudo roda bem direitinho. Agora imaginem se um dos elementos sair fora do lugar. O sol, só um pouquinho sair fora do lugar. Vocês já imaginaram o caos que isso vira? Então, o que acontece na vida dessa pessoa? Existe um caos. Ela só vem aqui porque ela tem um problema. Quem está tudo bem não vem constelar. Não precisa, está tudo bem. A pessoa vem porque em algum âmbito da vida dela está um caos. Então, o que está precisando? Que as coisas voltem para o lugar. E cada coisa, cada pessoa tem o seu lugar certo. Tanto os do passado como os do presente. Todo mundo tem seu lugar certo. E é isso que a gente vai descobrir ao fazer a constelação. Então, na constelação, nós, pessoas,
podemos representar esses elementos, que podem ser pessoas, que podem ser países, que podem ser sensações, sentimentos. E ao representar, a gente vai mostrar para todos o que é ser aquilo, como é ser aquilo. Então, para quem nunca foi representante, como se faz isso? A gente faz isso ficando em pé, a pessoa daqui vai escolher. Então, vamos supor que eu peça 3 elementos para essa pessoa. Vamos supor que você sente uma pessoa que, olha, eu tenho muita raiva e sempre que eu tenho raiva eu descarrego no meu pai, na minha mãe e nos meus 2 irmãos. Tá bom. Então, vamos começar com esses elementos. O que a gente tem de elemento? A raiva, o pai, a mãe, os 2 irmãos, não é? Temos 5 elementos e 6 com o próprio cliente. Vamos começar com esses elementos para ver o que a gente tem aqui? Então vamos. Aí a pessoa vai se levantar e vai escolher os elementos. Então ela começa a olhar. Você pode ser meu pai? Você pode ser meu irmão? Você pode ser minha mãe? Você pode ser minha raiva? E aí vocês vão sentindo. Posso? Posso. Então se pode, fique em pé. Só na sensação. Tem algo que eu queria fazer um parênteses aqui para comentar. Ser representante numa constelação é um presente. Porque a gente aprende de um tanto. A gente cresce tanto sendo representante na constelação do outro. A gente tem a oportunidade de vivenciar e experienciar coisas que às vezes na nossa vida a gente não vai ter. Porque a nossa vida é outra. O nosso sistema familiar é outro. Então, assim, eu já fui representante em muitas constelações, já perdi as contas. Uma vez alguém falou que para ser um bom constelador tinha que assistir pelo menos 500 constelações. Aí a gente foi fazer a conta, a gente já tinha passado de 900. E dessas 900, na maioria eu era representante, porque eu realmente sentia esse crescimento. Então é algo que eu recomendo, se vocês quiserem experienciar um aprendizado novo. Então, fecha parênteses. Então, vai escolher o representante. Como representante, o que você vai fazer? Só ficar em sintonia com aquilo que você sente. Então, foi escolhido, ficou em pé. Aí, o cliente vai te colocar no lugar que ele acha que é o seu lugar, a princípio. Depois pode ter um movimento. E você vai ficar em sintonia com aquilo que você sente. Como é que será que eu estou me sentindo aqui?